Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso online de edição de filmes da EBAC. E nesse módulo que a gente está abordando narrativa digital, falamos sobre as novas tecnologias, como elas influenciam a nossa rotina, a nossa vida como editores, a influência dos novos formatos, das novas plataformas, das mídias sociais. Falamos também sobre a questão da narrativa linear e da narrativa não linear, como a não linearidade vem ganhando mais espaço, como a narrativa linear não é mais a forma predominante de se contar a história. E nessa aula a gente vai falar sobre a evolução da narrativa não linear, como ela surge no cinema, os principais artistas desse período, quem começou com a narrativa não linear, e ver um estudo de caso muito legal de um filme que usou da narrativa não linear, virou um marco na história do cinema, que todo mundo assistiu, e é um dos filmes que está na lista dos 10 melhores filmes de todo mundo. E a gente vai entender um pouco mais a fundo como ele foi elaborado em cima da não linearidade. Como já vimos anteriormente, Porter e Griffith contribuíram para a prática da edição de filmes com uma série de escolhas de edição que sustentaram as primeiras narrativas lineares. O close-up, articular o objetivo do personagem principal. O insert, que é fornecer analogia sobre o que o personagem estava pensando. O ritmo, que é um tom emocional que ilustra o choque entre os objetivos do personagem e as forças antagônicas. Também é o plano geral, o posicionamento e o movimento de câmera, que fornecem o código para caracterizar a narrativa linear como conhecemos. Já o trabalho dos realizadores russos, particularmente do Eisenstein e do Pudovkin, desvendaram as possibilidades de narrativas e de edição não lineares. Então você se lembra que a gente falou lá atrás sobre o efeito Kuleshov, Como uma imagem somada a outra atribui determinado sentido na construção de uma narrativa, E isso quando a gente pensa numa história linear. E o que se propõe na não linearidade é a justaposição e o choque de imagens de maneira quase que oposta ao que se propõe. O efeito Kuleshov não é algo que você vê uma imagem a outra e atribui um sentido, é pelo contrário, é algo que destrói qualquer sentido. Você coloca uma imagem, outra e você fala assim, meu Deus, isso eu não entendi, sabe? A intenção da construção não linear é causar o ruído, é causar a estranheza, é causar o desconforto. E nesse período, quem levou esses estudos da não linearidade, as últimas consequências, como a gente já falou um pouquinho na aula passada, foi o Buñuel, com o filme Um Cão da Luz. O Buñuel tinha como objetivo destruir a narrativa linear. Não há descanso para o público quando ele vê o filme Um Cão da Luz. Há somente um sentido imprevisível, enquanto vemos o filme, de que qualquer coisa pode acontecer depois. A totalidade da experiência desse filme é uma verdadeira experiência não linear. Então o Buñuel ele leva as últimas consequências no Cão da Luz com essa experiência única, mas a gente tem outros diretores clássicos que já utilizaram também da não linearidade para ajudar a contar a história. Por exemplo, o Cidadão Kane, do Orson Welles, que você tem vários narradores, já causa uma estranheza na forma, quanto a forma, que é oposta à linearidade, que seria mais objetiva se a gente tivesse apenas um narrador. Ou também quando Kurosawa, em Rashomon, conta a mesma história sobre diferentes pontos de vista, também criando uma não linearidade. E então a gente chega num momento da história do cinema em que o diretor usa da não linearidade em um roteiro e que viram dos filmes cult mais conhecidos no mundo inteiro, que é o Pulp Fiction, do Tarantino. E a gente vai dar uma olhada agora, fazer um
um pequeno estudo de caso sobre como foi aplicado aqui a não linearidade na narrativa. Yeah, but you don't believe in a linear storytelling. Well, it's not. It's not so much I don't believe in it. It's the situation. It's not the fact that I'm on this big crusade against linear storytelling. All right, but the thing is, it's not the only game in town. Histórias guiadas por um único personagem foram abandonadas no seu filme de 1994, Pulp Fiction. O filme tem uma série de personagens principais que são criminosos lutando com a questão ética. A forma dramática é subvertida. Em Pulp Fiction, o público esperou em vão por uma história de gangster com todos os clichês: crime, ascensão e queda. Aqui, o crime é minado pelo debate de natureza filosófica entre os dois personagens principais, o qual acabou com qualquer ansiedade relacionada ao que eles estão fazendo, que é matar pessoas. Então, o que é muito legal nessa não linearidade que foi colocado no Pulp Fiction é que o filme evita aquela relação óbvia de causa e efeito. Afinal de contas, nessa história, a linha do tempo é totalmente alterada, né? Porque a gente começa a história no meio do caminho e quando chega no final a gente está no mesmo ponto. Então isso nos leva a essa dimensão final da não linearidade, né? Que é quando o óbvio deixa de ser óbvio e gera uma surpresa. Por exemplo, toda vez que você reassiste um filme não linear, você pega novas coisas, né? Você acha as conexões que estavam faltando, né? O Pulp Fiction é um filme que você vê uma vez, ele é incrível, você assiste de novo, você entende determinado, fala assim, agora eu entendi, peças que parecem que ficaram faltando pelo caminho, você reencontra elas ao reassistir, o teu cérebro tenta achar aquela linearidade onde antes não tinha. Não necessariamente você precisa ver várias vezes para entender. A primeira experiência já é legal porque é uma experiência única. A experiência da não linearidade, ainda mais quando você tem, o Pulp Fiction tem esse mérito de, apesar da narrativa ser não linear, as cenas têm começo, meio e fim, né? Então você vai tentando na sua cabeça encontrar aquele sentido, né? Botar a ordem naquele caos. Então isso te gera muito mais envolvimento, te gera mais engajamento, você fica mais envolvido na trama, fica mais envolvido com aqueles personagens. Então, o que é importante é perceber que experimentar as novas formas narrativas faz com que o público evolua, né? Não é simplesmente porque está mais fácil de se produzir conteúdo, o conteúdo está mais acessível, não quer dizer que houve um emburrecimento, né, de quem consome. Pelo contrário, ele sabe consumir, ele é capaz de ver coisas mais fragmentadas, ele é capaz de processar coisas mais rapidamente, é capaz de captar com menos informação e menos tempo, ter compreensões, né, mais complexas. Então, assim, o momento de experimentar é agora, porque a gente tem muitas possibilidades de experimentar na narrativa agora. Misturar formatos, linguagens diferentes, experimentar, tela dentro de tela, assim, não há limites, sabe? Mas é preciso, claro, sempre que isso faça sentido dentro da sua história, né? Que a sua história peça por isso, mas, de novo, como eu já disse nas outras aulas desse modo, não vamos subestimar essas novas ferramentas de narrativas que surgiram. Bom, é isso e vejo vocês na próxima aula.